E a Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, que vai homenagear o presidente Lula no Carnaval do Rio deste ano, tem uma fila de espera com 400 nomes para o desfile. Segundo o vereador petista e presidente da agremiação Anderson Pipico, a grande procura por vagas é um problema bom. As vagas para alas gratuitas estão esgotadas desde outubro. Os ensaios têm contado com a presença de nomes graúdos da política nacional, como o deputado federal Lindenberg Farias, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Pipico diz que a maior parte da fila é composta por políticos e que vai tentar atender a todos, mas que a prioridade, obviamente, é fazer um bom desfile. Segundo o presidente da escola, que é a primeira na história a homenagear um presidente da República em exercício, a escolha de Lula como tema que culminou no samba enredo, aspas, do alto do Mulungu surge a esperança, Lula, o operário do Brasil, fecha aspas, aconteceu em um momento muito mais adverso para o presidente do que o atual. Coincidentemente, o dia da escolha foi o mesmo em que o presidente norte-americano Donald Trump anunciou o tarifaço de 50% para produtos brasileiros, alegando perseguição do governo brasileiro, do Estado brasileiro, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que estava sendo processado na época por tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro agora cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão. Beto, começando agora contigo. Bem, a questão do desfile está sendo polêmica, né? Você teve análise, pedido para análise do Tribunal de Contas da União, porque uma vez que você tem um repasse milionário da União para as escolas do principal grupo das escolas de samba do Rio de Janeiro, então muita gente discutiu se pode ter esse repasse, sendo que o homenageado é quem assina o repasse em última instância, a oposição veio para cima, o governo tem defendido. Como é que você analisa o desfile, né, tendo o Lula como homenageado? E os impactos políticos disso, claro. Claro. Olha, Léo, primeira coisa, o que a gente tem informação é que o repasse foi para as 12 escolas da Liga Especial e todas receberam o mesmo recurso. Ruim seria se você, como parece ser que alguém no TCU falou que talvez tivesse que recongelar o repasse específico para essa escola que faz esse enredo, porque aí sim é censura prévia. Eu acho que a escola de samba é livre para fazer, né, o enredo de quem ela quiser. Se ela quiser fazer do Lula, do Bolsonaro, do Papa Francisco, da velhinha de Taubaté, assim, o recurso público não pode condicionar, né? E aí sim seria complicado. Agora, se a escola decidiu fazer do Lula, primeiro, eu acho que o Lula é a figura política mais relevante da nova democracia brasileira, desde a redemocratização. Seguramente vai ser a figura política brasileira mais reconhecida no mundo para a história. A gente é contemporâneo a ele, ele é presidente, será candidato. Então, nesse momento, a gente está sobre os humores e as paixões da política e é do jogo, mas vai ficar nos livros de história, como o filho do retirante que foi preso, depois foi presidente duas vezes, depois preso de novo, volta a ser presidente. Essa história é um pouco a história do Brasil, uma pessoa com identidade, é como Mandela para África do Sul, como Pepe Mujica para o Uruguai, é uma grande figura. Então, ter um samba enredo que fale da trajetória do presidente Lula não me parece algo descabelado, porque se uma escola quisesse fazer também sobre o Jair Bolsonaro, dizendo que ele foi injustiçado pelo STF, poderia ter feito também, né? Porque a escola tem autonomia para fazer os seus enredos. A gente escuta que tem muita gente que existiria um mercado paralelo para comprar os enredos, etc. A gente já viu o caso de gente famosa que saiu denúncia em outros momentos aí que teria oferecido não sei quantos milhões para comprar enredo, não sei se é verdade ou não, mas o fato que o que eu acho que tem de fundo, Léo, e é muito complicado, que vem de novo na esteira do bolsonarismo, mais um legado de um setor, né, radical do bolsonarismo, que tentou condenar o carnaval. O Crivella, prefeito da cidade, né, do Rio de Janeiro, era uma pessoa que era contra o carnaval, e o carnaval talvez a maior expressão cultural brasileira hoje, independente se a gente acha melhor ou pior, e ele
mexe com a identidade do brasileiro. Acho que todos nós, quando somos brasileiros, o carnaval é uma data de salvo-conduto, é uma ode à alegria, à festa, ao amor, é quando o morro domina o asfalto, quando a chave da cidade fica com o rei Momo, ou seja, simbolicamente é um momento de uma autorização de um salvo-conduto para a festa, para a alegria, para o amor. Hoje tem um artigo belíssimo do Julian Fuchs no UOL, recomendo que as pessoas digam, fazendo uma ode ao beijo. O carnaval é o momento do beijo, do amor, da alegria, da conexão. Num momento onde as pessoas vivem olhando para telas e celulares, o carnaval, as pessoas não estão olhando para telas, as pessoas estão olhando para as outras pessoas, estão se divertindo em conjunto. Então, eu acho que assim, sempre que existe algum tipo de crítica de tentar censurar carnaval, a gente sabe que isso é um contrassenso, porque é contra a cultura brasileira e é uma visão reacionária e ruim, mesquinha, de quem promove o ódio e o medo e não quer promover o amor. Ah, mas é por quê? Porque quando as pessoas põem as máscaras e se liberam para a festa e para o amor. Ah, mas tem violência no carnaval menos que nos dias normais, né? Mas muito mais alegria, muito mais amor, muito mais festa. Poucos dias no ano os brasileiros têm direito a isso e vamos negar isso também ou tentar politizar isso dizendo que agora uma escola de samba não pode fazer enredo A ou B. Se tiver desvio de verba, algo errado, que se investigue, julgue e responsabilize. Mas, mais uma vez, os de sempre tentando condenar o carnaval. É uma pena, mas eu acho que o carnaval é mais forte que isso e ele segue firme e forte nas passarelas, nos bailes de salão, nos bloquinhos de rua, e que o Brasil possa festejar o seu carnaval em paz e em felicidade, e que a política tenha o seu espaço, mas que o carnaval possa, e a política e o carnaval, porque a cultura é política e política é cultura, mas que isso possa acontecer de uma forma bonita e natural. Uma homenagem a uma pessoa com a trajetória do Lula não tem nada de fora do comum, do meu ponto de vista. Fábio? Eu diria que concordo com o professor Beto. Eu colocaria até um adicional. Talvez a grande ineditude sejam duas, né? A primeira vez se homenageia uma figura pública no exercício de um cargo e vivo. Né? Se bem que vivo, para estar no exercício de um cargo, precisa estar vivo. Mas Getúlio Vargas já foi homenageado mais de uma vez, JK já foi homenageado mais de uma vez. Então, não é a primeira vez que presidentes da República são homenageados, ponto. Não é a primeira vez que a política ou políticos são temas de samba enredo, segundo ponto. Mas tem, no espírito, de novo concordando bastante com o Beto, a politização do carnaval não é um fenômeno que passa apenas e tão somente por agora. Vou resgatar o que eu disse anteriormente, aquela chavinha que virou desde 2016, em que não bastava você ser oposição, você tem que ser antissistêmico e anti uma série de valores, já contagiou o carnaval. E por que contagiou o carnaval? Porque se a gente para pensar a origem do carnaval, não só ela inverte o quadro social, mas há ligações, uma profunda ligação do samba e das escolas de samba com as religiões de matriz afro. E se a gente lembrar nos últimos, em pelo menos dois dos grandes desfiles antes da pandemia, foram feitas grandes homenagens a orixás e figuras das religiões de matriz afro. E isso provocou uma rebelião, um sentimento, novamente um ressentimento em atores políticos, ou uma parte da população que viu nos atores da política antissistêmica, ou se sente representados por eles, um sentimento contra o carnaval. Então eu diria que basicamente agora uma das escolas que aí, pegando quem é especialista em carnaval, que não é o meu caso, que é o querido professor Luiz Antônio Simas, é uma escola nova. Não é uma escola nova assim, que não ocupa uma posição central no desfile do Rio de Janeiro. E aí, homenagear a figura do Lula, trabalhar com polêmica, é justamente um pouco daquela história. Falem bem, mas falem bem ou falem mal, mas falem de mim. A escola efetivamente conseguiu holofotes para se manter no grupo especial para 2027. Né? Mas a escola está fazendo um cálculo bastante arriscado, porque a gente vive esse cenário em que não é de agora e não é pelo Lula.
está dentro, de novo, daquele movimento antissistêmico que a gente escolhe como data mundial, não é nacional. 2016 como grande referência, em que, basicamente, não basta ser oposição, você precisa ser radicalmente contra alguns valores. E aí, desculpa tocar nessa ferida, mas é isso. Muito do incômodo que existe com o carnaval agora está centralizado na figura do Lula. Mas muito do incômodo que existe com o carnaval tem a ver com a relação profunda que as escolas de samba têm com religiões de matriz afro. A gente tem ainda um pouco mais sobre o carnaval e política, né, nessa relação de carnaval e política, que falando um pouco da primeira-dama Janja, né, a Acadêmicos de Niterói, né, foi a primeira a entrar na Marquês de Sapucaí para o ensaio técnico de carnaval do Rio, realizado ontem. Lula não esteve presente, mas a primeira-dama Janja da Silva compareceu e participou dos trabalhos mesmo embaixo de chuva. Janja estava ao lado de políticos de destaque da esquerda, como a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, e o presidente da Embratur, Marcelo Freixo. Embora seja a primeira vez que um presidente em exercício é homenageado no Carnaval Carioca, o carnavalesco Thiago Silva diz que o enredo não é propaganda política e que só mostra um cara brasileiro que fez muito pelo povo. A Acadêmicos de Niterói, ela deletou comentários com críticas e memes ao ex-presidente Bolsonaro, que em um deles foi colocado como rindo como um condenado, em alusão à condenação dele por tentativa de golpe. Mensagens desse tipo geraram reações de políticos de direita, como a senadora Damares Alves, que levou o caso ao Ministério Público Eleitoral. Falando agora, jogando para vocês dois sobre isso, mas não sobre a questão do desfile em si, mas aproveitando o gancho para falar sobre a primeira-dama Janja, né? E sobre o papel que ela vem exercendo, né? Eu queria essa avaliação de vocês, a começar agora pelo Fábio. Como é que vocês veem esse papel da Janja, o papel que ela exerce, o papel que uma primeira-dama deveria exercer? Porque tem uma discussão, e eu já trouxe isso aqui acho que várias vezes no All News, que o Estado brasileiro, o Executivo, junto com o Congresso, deveriam, na minha avaliação, ter uma regulação sobre o trabalho da primeira-dama, porque ela é uma assessora, ou primeiro cavalheiro, no caso de uma presidenta mulher, porque a pessoa está assessorando informalmente o presidente da República, muitas vezes está lá, é o principal pessoa, está falando no ouvido, está assessorando, está fazendo coisa, tem representação, né? Não só no Brasil, tem outras primeiras damas ou primeiros cavalheiros que fazem representação, né? Vão em caminho, mas não tem nada sobre isso. Então, isso é ruim para o Estado, porque não tem nem transparência com relação à agenda, obrigatoriedade de mostrar com quem que a primeira-dama se encontrou, nem é ruim também para a primeira-dama, para o primeiro cavaleiro, que em tudo que eles fazem também são criticados, né? Fábio? Posso. Essa ausência de institucionalidade é complicada mesmo. Joga para um lugar informal, seja o primeiro cavaleiro, gostei do termo, ou a primeira-dama. Vamos lembrar que a gente já teve presidentes mulheres, esperamos ter novamente, e aí o quadro se inverte, né? Eu diria que também informalmente há muito machismo nessa discussão. Ponto. Mas, historicamente, se a gente pega, já tivemos desde primeiras damas que tiveram um papel muito sutil e quase imperceptível, passando por um papel que não era institucionalizado formalmente, mas de forte atuação dentro do governo, como a Ruth Cardoso, que por ser professora da USP, conhecedora de antropologia, conhecedora de pesquisa com base quantitativa, teve um papel bastante importante e relevante na criação dos programas de transferência de renda, ainda que seja um assunto polêmico, parte da assistência social, vê nisso um papel indevido da primeira-dama, Léo, justamente pela ausência de informalidade. Mas eu queria, a despeito desse assunto, que a não ser que o Congresso, de fato, se debruce sobre esse tema e crie uma nova regulamentação, o que vai sobrar a institucionalidade, eu queria abrir espaço para dizer um pouco, no sentido político, como se esperam papéis diferentes, né? Se a gente pega, por exemplo, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, ela tinha um papel relevante, sobretudo do ponto de vista de manter coeso um determinado grupo político ligado à religião e
que tinha um determinado papel para a mulher. Ponto. Se a gente pega a Janja, é a mesma coisa, só que com sinal contrário. Então, é uma mulher mais independente, que por ser mais independente, muitas vezes coloca a sua opinião de maneira mais categórica, e até por isso é confundido com uma mulher que está querendo atropelar que tem a sua atuação de forma mais dura e não tão feminina. Mas eu diria que a não institucionalidade está dada e que hoje há uma disputa, inclusive, no papel, no que se espera da primeira-dama. Primeira-dama de verdade para uns era a Michelle, para outros, primeira-dama de verdade é a liberdade e essa forma de atuação da Janja. Beto? Eu estou de acordo com vocês dois. O que você não regulamenta fica no vazio e aí fica sob suspeição. Acho que o Fábio fez o resumo da ópera. A gente criou uma mitologia de que a primeira-dama ideal seria a Ruth Cardoso, discreta, inteligente, elegante, que fez o Comunidade Solidária, mas como o próprio Fábio falou, gerou ruído em setores da assistência social, também não é perfeita. Mas eu estou mais de acordo ainda quando ele fala a questão de fundo é o machismo e a misoginia que tem. A gente viu essa semana com a Carol de Tone, no interior mesmo da própria extrema-direita, que são setores bastante misóginos, a gente vê o que tem acontecido nas redes com o universo Red Pill, Incel, etc. A gente tem um ressurgimento de um machismo, misoginismo, que é quase uma contra-revolução, uma contra-ofensiva a esse avanço da pauta feminista. Então, assim, fica um fantasma, e termino com isso, acho que tem um fantasma complementando algo. Tem um fantasma de fundo que faz sentido, porque tanto Michelle como Janja, tanto que a Michelle aparece em pesquisa para a campanha para presidente agora. Então, elas são nomes fortes. E, claro, vem o fantasma de uma Evita a brasileira, seja pela extrema-direita, seja pela esquerda. Então, obviamente, se elas estão desregulamentadas, mas têm esse protagonismo político todo e essa confiança do chefe de Estado de turno, obviamente que elas vão gerar esse tipo de suspicácia. Por isso, regular é a melhor forma, mas combatendo a misoginia, porque elas têm direito, como qualquer cidadão brasileiro com mais de 35 anos, que não esteja preso a ser condenado a ser candidato a presidente da República. Mas parece, muitas vezes, o que a gente vê aqui não tem, e que a lupa em cima delas, como vestem, como falam demais, e na imprensa mesmo, muitas vezes, Léo, você sabe disso, a gente escuta isso, e é bastante desagradável. Não, imprensa, sociedade, mesmo as pessoas que são militantes de um lado e do outro, né? Muita gente reclama de misoginia contra a Janja e é misógino contra a Michelle. Muita gente reclama de misoginia contra a Michelle e é misógino contra a Janja, né? O que lembra que a misoginia nos olhos dos outros é refresco, né?